Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Nós estamos aqui hoje e queremos apenas dar um alô para vocês com respeito ao assunto de ontem, que nós falamos sobre o ouro ou o altar. Eu talvez não tenha me explicado direito e, infelizmente, muitas pessoas interpretaram de forma equivocada a nossa explicação. Mas eu queria apenas deixar você ciente que isso é extremamente importante na nossa fé. A nossa fé depende disso, ou ouro ou o altar. Por quê? Os judeus eram religiosos, eles cumpriam as suas obrigações dentro dos seus limites. Eles agradavam, digamos, ou melhor, pensavam que fazendo, cumprindo as obrigações religiosas, eles pensavam que estavam agradando a Deus. E não era. Porque o que vale, o que adianta as ofertas? O que adiantam as ofertas sem o Espírito? É isso aí. É a mesma coisa que você, por exemplo, você começa a namorar uma pessoa e essa pessoa, ela está olhando para as suas condições físicas. Você é uma jovem bonita, uma mulher bonita. Então o rapaz está olhando o quê? O seu exterior. Não está preocupado com o seu interior. E aí o que acontece? Você vê que aquele rapaz, ele é agradável, ele atende às suas vontades, faz carinho em você, parece amável, parece uma pessoa muito bacana. Então ele faz das tripas coração para agradá-la e você se apaixonar por ele. E aí você se ilude com aqueles sentimentos do coração dele para com você. E aí você se entrega para ele, casa com ele, vive com ele por algum tempo. Mas depois você descobre que ali tem um tigre, tem uma pessoa que quer comer a sua carne e está pouco se incomodando com a sua vida relacionada com ele, seu relacionamento, que depende de uma cabeça, depende do espírito, de ser uma pessoa de acordo com você. Por exemplo, você precisa de atenção, você precisa de cuidado, você precisa ser amada, cuidada, né? Mas ele está pensando apenas no seu corpo e você então se entrega pensando que está ganhando, pensando que está agradando. E aí o que acontece? Quando casa é um desastre, porque depois que ele come a carne, ele fica enjoado, ele enjoa. Por quê? Porque dentro dele não há consideração, dentro dele não há amor verdadeiro, sincero, não há comprometimento, não há palavra de verdade para com você. Aí você fica, puxa, mas ele era tão amoroso quando nós começamos a namorar, e agora eu vejo que não tem nada daquilo que ele mostrou no início. Quer dizer, é isso que você, eu, todos nós temos que optar com um relacionamento a Deus, diante de Deus. Deus não está querendo simplesmente o seu dinheiro, a sua oferta, a sua fidelidade na igreja, fidelidade física. Ele quer a sua fidelidade espiritual, o seu coração voltado para Ele em tudo na vida, em tudo na sua vida. Então, quando uma pessoa, como Jesus disse,
Deus busca adoradores que o adorem em espírito. Em espírito. Quer dizer, algo que vem do mais profundo da sua alma, do seu espírito, que é a verdade, a sinceridade, a transparência. Você é o que é, eu sou o que sou. E Deus se agrada disso. Mesmo que a gente seja cheio de falhas, ainda assim, se a gente é sincero, se a nossa vida com Deus, se o nosso relacionamento com Deus é honesto, é sincero, não, eu quero agradar a Deus, isso que eu estou fazendo não é certo, então eu não quero fazer isso, por quê? Porque desagrada a Deus. Então, Deus quer isso. Essa é a oferta que agrada a Deus. Essa é a oferta que o altar recebe, aceita, porque você é o que você é. Você fala o que você é. Você é transparente, você é sincero. E isso é o que prioriza, que tem que priorizar na sua vida. Então, no relacionamento marido e mulher, a gente tem que avaliar isso. E o casamento só perdura, só permanece, o amor só permanece quando há essa pureza de espírito. Pureza de espírito, pureza espiritual. Agora, o que adianta? Você entrega o seu corpo, um entrega o seu corpo para o outro. Quer dizer, isso é gostoso, é prazeroso, mas no dia a dia, nem só de pão o homem viverá, não é isso? Quer dizer, nem só de carne o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, quando o seu marido, sua mulher, a pessoa com quem você tem relacionamento é honesta, é sincera, a palavra dela, a palavra dele, é aquilo que você é, realmente transparente, isso é que agrada a outra pessoa. E é isso que agrada a Deus também. Deus quer muito mais. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele com pureza, com santidade, sem mentira, sem engano, sem fingimento, sem oba-oba. E muitas pessoas, infelizmente, fazem as suas ofertas, oferecem a Deus as suas ofertas, mas Deus não se agrada desse tipo de oferta quando as ofertas não têm espírito, não têm vida. Ela é apenas um cumprimento de uma obrigação. Por isso que Jesus, quando viu a viúva pobre colocando apenas 2 moedas, ela estava dando tudo que tinha. Quer dizer, não era a quantidade de oferta que fazia-o ser agradável, mas o sacrifício que aquela pessoa fez, aquela viúva fez, porque ela não tinha ajuda de ninguém, ela era viúva, ninguém trabalhava, ela não tinha um marido para trabalhar para ela. Naquele tempo a viúva sofria mesmo. Então, mas ela, mesmo sendo viúva, ela tinha apenas 2 moedinhas, ela ofereceu a Deus. Quer dizer, mostrava um espírito voluntário, um coração aberto para agradar a Deus. Já os homens ricos deram grandes ofertas, mas Deus não se agradou das ofertas dele, porque era do que sobrava. Deus não quer o que sobra da gente, Ele quer o que nós temos de mais precioso. Ele quer a nossa inteireza, um coração aberto, sincero, verdadeiro, transparente. E ele fala lá no Isaías capítulo 1, se você der Isaías capítulo 1, ele fala sobre isso. O que adianta vocês trazerem ofertas para mim, mas vocês me agradam com ofertas, mas agradam o diabo com as suas cobiças, com as suas vidas erradas. O que me agrada é uma vida santa, separada, só para mim.
Eu não quero que vocês dividam a vida sua com ninguém. A sua vida tem que ser minha, eu tenho que ser seu, você tem que ser minha, para que eu possa ser 100% seu. Então, Deus fala a respeito do ouro ou o altar. As pessoas então chegam-se a Deus olhando para o ouro ou para o altar. Ou melhor, o ouro ou o templo. A oferta ou o altar. Quem santifica a oferta é o altar. Quem santifica o ouro, toda a luxúria que havia no templo de Salomão, é o templo, é a presença de Deus. O que agrada a Deus não é simplesmente o físico, mas o espiritual, o coração. É esse que o relacionamento que tem que haver entre o homem e a mulher, entre o marido e a sua esposa. E é isso que tem valido, né, na nossa vida. Eu posso falar isso lá em casa. E é isso aí. Não é simplesmente o que a Esther faz para mim, não, mas o que ela é para mim. Não é simplesmente o que eu faço de bem ou de bom para ela, mas é o que eu sou para ela. Eu sou aquela pessoa fiel, leal, verdadeira, transparente, sincera. Então ela me conhece e ela se agrada disso, e vice-versa. Ela me agrada, ela sendo sincera. O que adianta se ela fosse uma mulher dedicada a mim, é uma mulher que fizesse o melhor para mim, mas no seu coração tivesse um fingimento, tivesse mentira, falasse uma palavra para mim que não era verdadeira? E isso é o que desagrada a Deus. Deus está vendo o nosso interior, não o exterior. Não se trata no ouro e no altar de oferta simplesmente. Quem não entendeu isso é porque realmente tem oferecido a Deus apenas o físico, não o espiritual. E não agrada a Deus, porque o que agrada a Deus é a pessoa oferecê-lo sacrifícios vivos, sacrifícios que têm vida. Por isso que Jesus disse, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque oferta é fácil você dar, é só você tirar do bolso e dar a oferta. Agora, viver afastado do pecado, são outros 500. Essa é a oferta que agrada a Deus, quando a gente fiel. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém.